Emocionante revelação no funeral. O filho despertou o oculto e surpreendente destino do pai. A pequena cidade de São João acordou em luto. O funeral Seu Luís, um agricultor respeitado, lotou a igreja e as ruas adjacentes. As flores brancas, dispostas com carinho, cercavam o caixão, enquanto sussurros de lembranças se misturavam com as lágrimas nos rostos da comunidade. Moura ferrenha, mas também a beleza da união tomava conta do ambiente. Entre os presentes, Rodrigo, seu filho caçula de apenas 28 anos, se destacava. Ele era um professor idealista, conhecido por espalhar sonhos nas mentes de seus alunos. E ali estava, sentindo o peso da dor e da responsabilidade que herdara. Enquanto muitos compartilhavam histórias emocionantes sobre Seu Luís, Rodrigo sentiu a necessidade de conhecer mais sobre o homem que era seu pai. Ele sempre o viu como um exemplo de trabalhador incansável, mas aquele momento lhe fez questionar se a história de seu pai ia além do que sempre conhecera. Foi então que, enquanto todos se distraíam com suas lembranças, Rodrigo se afastou. Ele foi até a sala ao lado, onde uma velha caixa repousava em cima da mesa, envolta por um véu de poeira e flores. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Rodrigo abriu a caixa. O que encontrou ali transformou a tarde silenciosa em um turbilhão emocional. Cartas amareladas, documentos e fotos revelavam que Seu Luís era um talentoso artista plástico, alguém que, em sua juventude, sonhou em conquistar o mundo das artes. Rodrigo ficou em choque. Lembrou-se de como seu pai havia colocado de lado suas ambições para dedicar sua vida à família. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de orgulho e dor, enquanto seu coração se enchia de questões. Como ele pôde abrir mão de seus sonhos por nós? As palavras naquelas cartas falavam de um sonho que nunca se realizou. Rodrigo estava dividido, ferido pela revelação. Ele sempre quis ser um educador, honrando o legado de seu pai, mas agora se via confrontado com a verdadeira essência de Seu Luís. Um artista. Um desejo de expressar-se atualmente pulsava dentro dele. Entre solavancos de respiração, sentiu a pressão emocional crescendo. Devo seguir o mesmo caminho que ele escolheu? Ou me arriscar e buscar minha própria arte? A cidade estava reunida para se despedir de Seu Luís, mas a luta dentro de Rodrigo ecoava em sua mente e coração. Como poderia honrar seu pai sem abrir mão de quem ele verdadeiramente era? A angústia e a esperança iam e vinham como uma onda. Ele começou a redescobrir a pintura e a escultura, formas de expressão que sempre estiveram com ele, como um canto de criança não esquecido. Mas cada pincelada estava marcada por sua interna batalha. Quando chegou o momento do sepultamento, o ar estava carregado de tristeza, mas também de algo mais profundo. Em meio ao sofrimento coletivo, Rodrigo tomou coragem. Ele decidiu que precisava homenagear seu pai de uma forma que unisse passado e presente. Organizaria uma exposição para mostrar não apenas o talento oculto do pai, mas também reafirmar os laços familiares que sempre os uniram. E quanto mais se preparava, mais o receio o consumia. Como sua família e a comunidade receberiam essa mudança? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com um coração pulsando de incertezas, Rodrigo se viu à beira de uma nova jornada. Conseguiria ele encontrar seu lugar entre o legado de seu pai e sua paixão pela arte? E mais importante, poderia desenhar um futuro que honrasse o passado sem perder a essência de quem realmente era? A tensão pairava no ar. O que viria a seguir deixava todos ansiosos por respostas.
Rodrigo sentou-se no pequeno ateliê que havia montado em uma sala da casa onde crescera. A luz da tarde filtrava-se pelas janelas, iluminando as paredes cobertas de esboços e tintas. Era um espaço que, até então, nunca havia explorado com dedicação. Enquanto olhava em volta, lembranças de seu pai começaram a invadir sua mente, lembrando os momentos em que seu Luís, com um lenço amarrado na cabeça e um sorriso largo, lembrava como a arte estava por trás de cada detalhe da vida. Mas aqueles sorrisos agora pareciam sombras em meio à sua vontade de buscar o próprio caminho. Rodrigo pegou um pincel, sentindo a textura do cabo de madeira sob seus dedos. Ele estava ansioso. Sua mente fervilhava com ideias, mas o medo de decepcionar seu pai era como um peso em seu peito. E se a cidade não entender? E se as pessoas não aceitarem essa parte do meu pai? E se tudo que ele deixou for esquecido novamente? A insegurança o espremia como uma máquina de moer cana. O primeiro passo era fazer a seleção das obras que seriam expostas. Ele queria que cada detalhe falasse da viagem artística de seu pai, das cores que representavam seu amor pela natureza e as formas que expressavam suas frustrações. Mas também era sobre mostrar a todos quem seu Luís realmente era, e quem Rodrigo seria a partir daquele redescobrir. Enquanto trabalhava, as memórias iam surgindo, frescas e vívidas. Seu pai sempre havia dito que a arte deveria tocar a alma das pessoas. Agora, Rodrigo desejava fazer com que cada visita à exposição fosse um convite para sentir. Ele queria que a cidade olhasse para seu pai de uma forma nova, não só como o agricultor que cuidava da lavoura, mas como o artista que sonhava em fazer do mundo uma tela vibrante. A pressão não vinha só da arte, mas da opinião dos outros, a comunidade pequena que sempre conhecera. Ele imaginou as conversas na porta da igreja, os olhares curiosos e talvez desaprovadores. Seria difícil para muitos aceitar que o homem que sempre os havia alimentado também sonhava em criar. O medo da rejeição encharcava seus pensamentos enquanto os dias passavam e a abertura da exposição se aproximava. A mensagem que pretendia passar era clara: o amor por trás das escolhas de seu pai, seu sacrifício pela família e o desejo de que a arte fizesse parte do dia a dia. Era essa narrativa que precisava ser contada, porém, como faria isso? Rodrigo ainda não tinha certeza. A ideia de fazer um discurso durante a abertura da exposição começou a tomar forma em sua mente. E se ele simplesmente falasse sobre como tinha descoberto o pai que não conhecia? Ao invés de esconder a dor, que tal compartilhá-la? Teria coragem de expor sua própria batalha interior para um público que poderia ser tanto acolhedor quanto hostil? Em meio à confusão de emoções, uma noite, Rodrigo recebeu uma ligação inquietante. Era Clara, sua irmã mais velha. Ela queria saber como as coisas estavam indo, mas, mais do que isso, queria entender a escolha dele. Com a voz resoluta, ela disse: Rodrigo, todo pai tem seus sonhos. Mas o que temos que pensar agora é no que fazemos com eles. Você vai honrar a memória dele e não mais escondê-la. A conexão com Clara trouxe um conforto inesperado. Ele percebeu que, carregando a história de seu pai, também estaria dando forma à sua própria jornada. Isso lhe deu coragem. No dia da inauguração, o coração de Rodrigo palpitava como nunca. As pessoas chegavam, mas um pensamento persistia. E se ninguém aparecer? E se tudo isso falhar? Uma luz brilhante no fundo, no entanto, parecia sussurrar: essa é a chance de contar sua história. Com os preparativos chegando ao fim, ele se preparava para um momento que poderia mudar tudo. A princípio, apenas uma exceção. Contudo, na verdade, poderia ser uma revelação. E à medida que a multidão se aglomerava, ele fez uma última reflexão. A nova era de sua vida não se tratava apenas de celebrar seu pai, mas de despertar sua própria arte e tudo que ela poderia trazer. O que ele não esperava era que algo ali poderia mudar para sempre o curso da história de sua família. Quando a porta abriu e ele se virou para o público, algo lhe dizia que esta era apenas a primeira página de uma nova narrativa. E ao olhar nos olhos de cada pessoa, Rodrigo só pôde pensar:
Estarei realmente pronto para o que vem a seguir? O salão estava tomado por rostos familiares e estranhos, todos unidos pela curiosidade e, ao mesmo tempo, pela expectativa. Rodrigo tomou fôlego e se lembrou das palavras de Clara. O que estava prestes a fazer não era só uma homenagem, era um ato de amor. Ele se posicionou em frente a um quadro maior, onde a luz refletia as cores vibrantes da tela, e ao limpar a garganta, as palavras começaram a fluir. Hoje quero falar sobre o meu pai. A voz dele tremeu no começo, mas logo se fez ouvir. Ele foi muito mais do que um agricultor. Ele era um artista, um sonhador. Os olhares se cruzavam. Ele notou algumas pessoas franzindo a testa, mas decidiu seguir em frente. Cresci ouvindo histórias sobre sua luta, suas frustrações, seus sorrisos que escondiam a dor. Hoje, quero que conheçam a arte que ele deixou para mim e para todos nós. Rodrigo apontou para uma pintura específica. Esta aqui retrata a nossa terra. Meu pai sempre dizia que a natureza não era só um pano de fundo, mas parte de nós. Aqui eu vejo as cores que ele amava e momentos que vivemos juntos. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se dos dias ensolarados em que o acompanhava no campo, aprendendo sobre as nuances das folhas, as sombras das árvores e o calor da terra. A sala ressoou com um silêncio profundo, como se todos quisessem sentir cada palavra. Quando Rodrigo abriu os olhos novamente, eles pareciam mais determinados. Estamos aqui para celebrar não só um homem, mas um legado. Meu pai me ensinou que a arte pode nos libertar. A arte é um grito dentro de nós. E hoje quero que vocês ouçam esse grito. O ambiente estava carregado de emoção. Alguns familiares estavam claramente emocionados, enxugando lágrimas discretamente. Outros olhavam atentos, absorvendo cada frase. Rodrigo percebeu que estava alcançando os corações daquelas pessoas que muitas vezes julgavam a arte com indiferença. Ele queria tirar a máscara que a cercava. Sim, ele trabalhava na terra, mas também cultivava sonhos. Sonhos que estavam escondidos por trás da rotina, do árduo trabalho diário. E eu estou aqui tentando honrá-los, tentando trazer à tona o que muitos desconhecem. Ele fez uma pausa para tomar fôlego. Eu não quero que a memória do meu pai se perca. Quero que ela viva em cada tela, em cada pincelada que trago para esta sala. A emoção crescia, e Rodrigo sentiu como se estivesse flutuando. Ele olhou ao redor, observando os rostos que antes podiam ter sido críticos, agora refletiam compreensão. No fundo, ele sentiu que estava começando a conectar a cidade com o legado do pai. Uma rede invisível de empatia se formava. Contudo, havia uma vozinha dizendo que nem todos estavam tão à vontade com essa revelação. No final do discurso, uma mulher mais velha, conhecida de todos ali, levantou a mão. Rodrigo, isso é lindo. Mas você acha que isso é suficiente? Os mais velhos ainda lembrarão dele como o trabalhador árduo da fazenda. Ele não será só um artista para eles. A interrogação pairou no ar, provocando murmúrios de desaprovação e concordância. Rodrigo sentiu o coração apertar, mas não deixou a insegurança prevalecer. Não se trata só de uma mudança de percepção, mas de um caminho novo. É o começo de uma conversa, que espero que traga mais amor e compreensão sobre quem ele realmente foi. Não podemos deixar que essa visão reduza sua história. A multidão ficou em um silêncio contemplativo. Ele percebia que a aceitação deles não seria imediata, mas carregar a luta de seu pai agora fazia sentido. Rodrigo sentiu uma onda de determinação crescer dentro dele. Enquanto os olhares começavam a se afrouxar e sorrisos começavam a surgir, uma porta se abriu ao fundo do salão. Ele virou-se e viu uma figura familiar. Era Clara, sua irmã, com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Com a intensidade crescendo no ambiente, Rodrigo perguntou silenciosamente: "Ela sabe de algo que eu não sei? O que mais a sua irmã poderia estar trazendo? E a revelação que estava por vir? Como poderia mudar tudo o que ele havia iniciado naquela noite?" O olhar de Clara atravessou o salão, fixando-se em Rodrigo. Ela parecia hesitante, mas ao mesmo tempo determinada. O ambiente, que antes pulsava com emoção,
Agora parecia anestesiado, como se todos esperassem ansiosamente pela próxima palavra ou gesto dela. Rodrigo sentia sua respiração acelerada. Não era apenas uma situação desconfortável. Era um momento que poderia redefinir toda a narrativa que havia construído sobre seu pai. O que será que ela sabe? Por que não veio antes? Ele questionou a si mesmo, sentindo um suor frio escorregar pela sua nuca. Clara fechou a porta delicadamente, fazendo com que o eco seguisse por todo o salão. Quando finalmente avançou, seus passos eram firmes, mas suaves, uma mistura de nervosismo e confiança que só uma irmã poderia reunir. Ela parou ao seu lado e, com a voz entrecortada, começou. Desculpe-me por chegar atrasada. Eu não sabia se deveria contar isso agora, mas eu descobri algo. A sala mais uma vez se silenciou, todos os olhares agora presos nela. Rodrigo, em um misto de apreensão e curiosidade, forçou um sorriso encorajador, mas seu coração pulsava como um tambor em um festim folclórico, acelerado e impetuoso. Eu encontrei algumas cartas que foram escritas por ele. Clara hesitou, olhando para o chão antes de elevar a voz, sobre o seu sonho de se tornar artista. As palavras caíram como uma bomba silenciosa. Rodrigo ficou sem reação, cada pedaço de sua concepção sobre seu pai vindo à tona e sendo ressignificado na fração de um instante. O homem que ele admirava e que pensava conhecer tão bem estava prestes a se transformar em um mistério profundamente mais complexo. Como assim? Ele murmurou. Sabe o que você falou sobre a arte sendo um grito dentro de nós? Ele também queria que esse grito fosse ouvido. São escritos onde ele fala sobre a luta para equilibrar os sonhos e a necessidade da vida na Terra. Como ele, na verdade, começou suas pinturas pela paixão e não pela sobrevivência. Ele sempre teve esse desejo, mas nunca teve coragem de se expor, de arriscar tudo. As lágrimas de Clara começavam a escorregar pelo rosto, e Rodrigo sentiu uma onda de compaixão por ela. Ele nunca a havia visto tão vulnerável. O clima no salão mudou, a comoção agora misturada a um novo tipo de expectativa. Ele escreveu sobre a nossa infância, sobre as cores que via nas plantas, sobre os céus que desejava capturar em telas, mas que, em vez disso, foram perdidas nas brumas do cotidiano. Ele nunca se permitiu ser quem realmente era. Clara continuou, sem conseguir segurar a emoção. Rodrigo sentiu um torvelinho de sentimentos. Diversos sussurros ao seu redor indicavam que a plateia estava absorvendo a revelação. Ele lutou para encontrar palavras, seu olhar fixo na irmã que revelava um lado de seu pai que ele desconhecia completamente. E se pudessem fazer algo mais? E se, ao invés de apenas lamentar a perda, eles pudessem finalmente dar vida ao sonho do pai juntos? Mas antes que pudesse formular um plano, Clara segurou suas mãos, trazendo-o novamente ao presente. Precisamos fazer com que essas cartas cheguem até as pessoas. Precisamos contar a história dele, Rodrigo. Precisamos mostrar que ele era mais que um trabalhador da terra. Ele merecia ser reconhecido como artista. Os rostos na multidão mostravam um misto de entendimento e empatia, mas a visão de Rodrigo estava turva, inundada por um mar de novos pensamentos. Como poderia transformar essa nova verdade em ação? Mas como? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse pensar. Como podemos trazer isso à tona? As memórias de um homem tão batalhador não podem ser apagadas tão facilmente. Clara olhou para ele com determinação. Vamos organizar uma exposição, Rodrigo. Uma mostra com suas obras e as cartas. Vamos trazer tudo isso à luz. Ao ouvir isso, um frio na barriga tomou conta de Rodrigo, ao mesmo tempo que uma faísca de esperança iluminava seu coração. Mas uma pergunta desequilibrante e intrigante pairava em sua mente. E se a verdade não for bem recebida por todos? O que começara como uma homenagem poderia se transformar em um emaranhado de conflitos. Mas não havia volta. Era necessário perscrutar não apenas as palavras de seu pai, mas também os sentimentos que elas poderiam evocar. Ele sentiu o peso das expectativas não apenas sobre seus ombros, mas também sobre o legado que agora precisava ser defendido.
A encenação do drama familiar estava só começando, e Rodrigo sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Rodrigo sentiu que o mundo ao seu redor havia mudado de uma forma que ele não conseguia processar. As palavras de Clara ressoavam em sua mente como um eco, batendo repetidamente contra a parede de suas certezas. A ideia de organizar uma exposição significava mais do que apenas mostrar quadros. Era uma oportunidade de idealizar o pai que ele nunca conheceu de verdade. Clara, sentindo a hesitação de Rodrigo, apertou suas mãos com firmeza. Vamos fazer isso juntos. Se ele teve coragem de sonhar, então nós também devemos ter coragem de expor sua história. A determinação dela lhe deu força. Ele respirou fundo e olhou em volta. As pessoas que estavam ali agora não eram apenas uma plateia. Eram apoiadores em potencial. Aqueles que poderiam ajudar a tornar a visão de Clara uma realidade. Mas a ansiedade apertava seu peito. Se houvesse oposição, se as pessoas não entendessem a importância daquela jornada? E se tudo resultasse em uma desilusão? Você realmente acha que os outros irão apoiar? Por que deveríamos nos expor assim? A dúvida escapuliu de seus lábios. Clara, com um olhar sereno, respondeu. Porque a verdade, Rodrigo, tem um poder transformador e ele merece que seu grito alcance o mundo. Ouvindo suas palavras, Rodrigo não conseguiu ignorar a intensidade que as cercava. Era como se, naquele momento, a discussão fosse sobre muito mais do que seu pai. Era um reflexo do que cada um deles queria para suas próprias vidas. A luta por um sonho, a busca por reconhecimento e o desejo de deixar um legado. Flashes de memórias invadiram a mente de Rodrigo. Ele se lembrou das cores vibrantes que seu pai usava na pintura de cercas, das histórias contadas em dias ensolarados na fazenda, e dos olhares de orgulho que ele sempre lhe direcionava. Um desejo avassalador de honrar esse legado começou a crescer dentro dele. E assim, sem pensar, ele se virou para a multidão. Nós vamos fazer isso. Vou ajudar a organizar a exposição. Precisamos de vocês, disse, sentindo o peso das palavras. Um murmúrio de encorajamento se espalhou pelo salão. O que podemos fazer? Uma voz se destacou da multidão. Era sua tia, sempre tão envolvida nas tradições da família. Farei o que for necessário para ajudar. Eu tenho contatos que podem nos ajudar com a divulgação, ofereceu um primo, o entusiasmo evidente em seu tom de voz. O clima se transformou ali mesmo, na sala que antes parecia pesada e opressiva. Havia um senso renovado de propósito, uma união em torno de um sonho. Rodrigo podia ver os rostos ao redor iluminados pela mesma paixão que eles agora compartilhavam. E nesse momento ele percebeu, não só o legado do pai estava em jogo, mas também suas próprias aspirações e a busca por significado. Porém, enquanto a energia positiva crescia, uma sombra de preocupação ainda pairava em sua mente. E se a verdade das cartas não fosse bem recebida? A possível rejeição fértil se tornara um campo minado. Ele queria tanto que as pessoas vissem seu pai como ele realmente era, um sonhador e criador. Mas o medo de que o que sabia fosse distorcido ou mal interpretado o assombrava. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ele revirou na cama, pensando em cada palavra, cada frase que Clara lera. Dentro dele, uma tempestade de emoções misturava esperança e temor. Quando o sol raiou pela janela de seu quarto, uma ideia ousada surgiu. E se organizássemos uma prévia da exposição antes do dia oficial? Assim, poderíamos testar as reações antes de nos lançarmos de cabeça. Ao alcançar essa conclusão, uma onda de determinação fluiu em seu corpo. Era a solução. E nesse instante, ele se lembrou das cartas. Elas tinham que ser o foco, não só do evento, mas de suas vidas daqui para frente. Cada palavra escrita era um eco do passado, clamando por um futuro. Ele levanta, ansioso para compartilhar sua nova ideia com Clara. O sonho deles começava a se materializar, mas novos desafios se aproximavam. Afinal, uma prévia poderia atrair não apenas apoiadores, mas também vozes contrárias. O que acontecerá quando a verdade for apresentada ao mundo?
Rodrigo sabia que a estrada para honrar o pai seria cheia de desafios. E mesmo assim, um lampejo de esperança iluminava seu caminho. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, determinado a trazer para a luz tudo o que seu pai havia guardado na sombra. Seria a verdade deles, e agora não havia retorno. Rodrigo acordou com os primeiros raios de sol penetrando pela janela, trazendo uma luz suave que parecia insistir em clarear não apenas o ambiente, mas sua mente também. O dia que se apresentava era decisivo. Era tempo de colocar o plano em ação. Ele havia percebido que a prévia da exposição não era apenas um teste. Era uma chance de dar voz ao pai, de encontrar a força para enfrentar o que quer que viesse. Ao se vestir, suas mãos tremiam levemente. Para ele, não se tratava só de organização, mas de um ato de amor, repleto de emoções, esperanças e o peso das expectativas de toda a família sobre seus ombros. Chegando ao pequeno ateliê onde Clara trabalhava, foi recebido por ela com um sorriso caloroso que parecia dissipar suas inseguranças. "Bom dia, você está pronto para enfrentar o mundo?" ela perguntou, enquanto colocava as canetas coloridas em ordem. Rodrigo sorriu, mas não conseguiu esconder a apreensão que crescia dentro de si. "Estou, mas... E se as pessoas não aceitarem? E se ninguém entender?" A ideia de expor o que seu pai havia escrito e deixado ao mundo parecia mais assustadora a cada instante. "A nossa verdade não foi feita para agradar a todos. O importante é que seja honesta", Clara respondeu, como se pudesse ler os pensamentos dele. "Se conseguirmos tocar apenas uma pessoa, já terá valido a pena." Com essas palavras, Rodrigo decidiu que a dúvida não poderia pará-lo. Eles se dedicaram o máximo possível à preparação, dispostos a fazer da prévia não apenas uma exibição de arte, mas um tributo ao legado que seu pai deixou. À medida que o dia avançava, os nervos e a excitação eram palpáveis. As paredes do ateliê eram cobertas com esboços e desenhos, o coração daquelas histórias se entrelaçando com as vidas que ali passavam. Cada quadro e cada carta foram posicionados com carinho, esperando o momento de serem revelados. Finalmente, a hora havia chegado. As pessoas começaram a chegar, a sala logo se preenchia com rostos familiares e alguns desconhecidos, todos com olhares curiosos. Rodrigo sentia o peso da responsabilidade em suas costas, como um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. Um primo aproximou-se de Rodrigo, segurando um copo de suco. "Olha, no fim das contas, isso é sobre vocês, sobre a história do seu pai, e ninguém pode roubar isso." O encorajamento vinha na forma de um sorriso, e isso fez com que Rodrigo relaxasse um pouco. Enquanto as pessoas se juntavam, Clara subiu ao pequeno palanque improvisado que fizeram. Ela olhou ao redor, absorvendo a energia no ar antes de falar. "Estamos aqui hoje para celebrar a vida de um homem que dedicou seus dias a sonhar e a criar. Isso é um convite para conhecer a história do meu amigo Rodrigo, mas também do seu pai." Rodrigo se sentiu aquecido com as palavras dela. Ele subiu junto a Clara, e a multidão voltou os olhos para eles, um mar de expectativa. A primeira carta foi lida em voz alta. As palavras flutuavam na sala como um perfume doce. Ele sentia o coração acelerar a cada revelação. Era como se a presença do pai estivesse ali, ao lado deles, conectando passado e futuro. Quando a peça final foi revelada, um silêncio profundo tomou conta do grupo. As expressões faciais variavam de incredulidade a lágrimas discretas. Rodrigo sabia que não poderia voltar atrás agora. Ele havia exposto não só a história do pai, mas um pouco de si mesmo. Então, entre sussurros e murmúrios de aprovação, uma voz se ergueu na parte de trás da sala. "Isso é tudo mentira. Eu conheci seu pai e não era nada disso." A tempo e o coração de Rodrigo pararam um instante. Quem seria aquela voz, ousando contradizer toda a verdade que ele tentara construir? A atmosfera se transformou, a tensão cortante pairava no ar. O que aconteceria agora? E o que essa voz significava para o sonho que acabara de nascer? Rodrigo sentiu o estômago revirar com a declaração. Seus olhos se fixaram na figura que estava à parte, um homem de meia idade, com uma expressão carregada de raiva e dor.
Em meio aos sussurros inquietos e olhares de desapontamento, ele se lembrava de quão importante aquele momento era. Mas agora, tudo estava prestes a se desmoronar. Como você pode dizer isso? Eu estou aqui para fazer justiça à memória do meu pai, Rodrigo respondeu, sua voz firme, embora trêmula. Clara, ao seu lado, mirou para o homem desconhecido, mas não nessa intenção de defender Rodrigo. Ela percebeu que o ataque não era pessoal, mas uma tempestade de ressentimentos guardados. Você acha que sabia quem ele era? O homem recriminou, as palavras cortantes como uma lâmina. Seu pai era um homem cheio de segredos. Ele nunca falou de mim. E por que você escolheu essas cartas, essas histórias? Você é apenas um garoto sonhando com um pai que é uma ilusão. Essas palavras eram como um golpe. Rodrigo sentiu o calor do rosto se intensificar, a confusão se misturando à dor. Ele queria gritar, expor suas verdades a todos, mas o peso da dúvida se instalou nele. Que tipo de pessoa ele estava homenageando realmente? Eu não quero saber de sua visão. Rodrigo se impôs, embora as lágrimas estivessem quase escapando. Olhou para a multidão, que agora murmurava cada vez mais, com rostos se contorcendo em reações de compaixão e curiosidade. As emoções eram uma salada mista na sala. Você precisa ouvir. A verdade que você construiu é apenas uma fachada. O homem continuou, seus olhos afiando ao ponto de Rodrigo se sentir encurralado. Havia partes de seu pai que ele nunca mostrou a você. Clara, percebendo a situação se agravar, tomou um passo à frente. Olha, ela disse, a voz calma e equânime. Nós queremos entender. Vamos conversar. O que você tem a dizer pode ser importante, mas não aqui, não deste jeito. A tensão era palpável. Algumas pessoas começaram a se afastar, enquanto outras pareciam intrigadas. O homem hesitou, talvez percebendo que sua abordagem não estava ajudando. Mas era tarde demais para voltar atrás. Eu não vou embora. Vocês precisam saber a verdade. Isso vai ficar na sua cabeça para sempre. Ele se virou em direção a Rodrigo, os olhos ardendo com uma mistura de dor e realização. Os murmúrios da multidão aumentaram de volume, e Rodrigo se sentiu pronto para entrar em colapso. Ele havia se preparado para esse dia por tanto tempo, mas agora a realidade se despedaçava. Como poderia reivindicar a verdade sobre seu pai se ele mesmo não conhecia todas as facetas de sua vida? Você tinha um pai brilhante, mas não era um santo. Ele fez escolhas. O desconhecido começou a dizer, uma expressão de ferida em seu rosto. Rodrigo sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Ele queria defender seu pai, mas ao mesmo tempo queria ouvir. Sua mente estava um turbilhão. As perguntas começavam a emergir, deixando espaço para o que antes eram apenas relatos de admiração. E se houvesse algo que ele não sabia? Algo que poderia explicar a ausência do pai em certos momentos, os silêncios durante as longas noites em que o observava? Espere! Rodrigo interpelou, a voz firme agora, mas com um toque de vulnerabilidade. Fala comigo. O que você sabe sobre ele? O que mais existe por trás dessa imagem que eu fui levado a acreditar? As palavras estavam lançadas ao universo como uma flecha, carregando não só o desejo de esclarecer aquela situação, mas também um grito silencioso do coração. Ele queria mergulhar nas verdades sombrinhas e enfrentar o que quer que fosse, não apenas como filho, mas como um homem em busca de sua própria identidade. As pessoas estavam em silêncio, a expectativa misturada com a curiosidade. Todos aguardavam a resposta que poderia mudar tudo. Mas antes que o homem pudesse falar, o telefone de Rodrigo vibrou em seu bolso, quebrando o momento com urgência. Uma mensagem inesperada poderia mudar o destino que ele estava prestes a descobrir. Rodrigo olhou rapidamente para o telefone, o coração acelerando, enquanto a linha entre a expectativa e a incerteza começava a se borrar. Ele pegou o aparelho com as mãos ligeiramente trêmulas e viu que era uma mensagem de sua mãe. A ansiedade subiu ainda mais. Rodrigo, precisamos conversar. Há coisas sobre seu pai que você ainda não sabe. As palavras cortaram como faca.
Enquanto aqueles olhos aflitos observavam a resposta do desconhecido, a mente de Rodrigo tinha mergulhado em um mar de perguntas. O que mais sua mãe poderia estar escondendo? O que ela sabia? A necessidade de compreender se tornou mais urgente, um peso sobre seus ombros. Rodrigo, o que aconteceu? Clara perguntou suavemente, notando a palidez que tomou conta do rosto dele. É minha mãe. Ela quer falar sobre meu pai. Eu não sei o que pensar. Ele pressionou os lábios, lutando contra as emoções que subiam à tona. O homem mais velho à sua frente estava momentaneamente esquecido. Todos ali estavam em uma espécie de suspensão, com seus olhares voltados para Rodrigo, como se esperassem que ele tomasse uma decisão. Seria isso um sinal? Uma nova porta prestes a abrir? Se você estiver disposto a ouvir, posso te contar sobre as escolhas que seu pai fez na juventude. Isso pode te ajudar a entender, o desconhecido disse, finalmente encontrando o que parecia uma fraqueza em Rodrigo. Uma oportunidade. Rodrigo hesitou, a mensagem ainda pulando em sua mente como uma alarmante campainha. Mas a curiosidade era forte, quase inegável. Fale, eu quero ouvir. As palavras, lentas e pesadas, começaram a se desenrolar como um fio de lã. O homem falou sobre os dias de juventude de seu pai, como haviam se conhecido e como sua amizade havia crescido. Mas não era somente isso. A sombra de decisões ruins, de caminhos tomados que não deveriam ter sido, começou a aparecer. Ele estava envolvido em coisas perigosas, continuou o homem, sua voz ecoando entre os murmúrios da plateia. Sempre fora um idealista, mas o mundo às vezes faz com que temos que escolher entre o que é correto e o que é necessário. Seu pai fez as escolhas erradas, e as consequências o perseguiram. Rodrigo engoliu em seco, cada palavra envolvendo seu coração e mente em uma batalha interna. O que ele havia aprendido sobre o pai, a imagem do homem que submetia os sonhos de criança, agora parecia uma tapeçaria feita de fios emaranhados. Cada nova revelação era uma cor diferente, uma nova sombra que escurecia a memória que ele tinha como sagrada. Antes que ele pudesse formular uma pergunta ou absorver completamente o que ouvira, outra mensagem de sua mãe chegou. Era breve, mas carregada de um peso que o fez lembrar da fragilidade dos relacionamentos, da maneira como podem se fragilizar sob o peso da verdade. Rodrigo, vem para casa agora, é urgente. Os olhos de Rodrigo se elevaram, em busca de Clara, que parecia pálida e preocupada. Ele não sabia se a necessidade de enfrentar seu passado o manteria ali ou se a urgência de entender seu pai e a relação com a mãe de alguma forma o levaria pelo caminho da verdade. Com a multidão observando, cada vez mais incógnita sobre o que estava prestes a acontecer, ele sentiu que o tempo estava se esgotando. O que deveria fazer agora? Permanecer e ouvir a verdade dolorosa de um homem que conheceu partes de seu pai, ou correr para casa e desvendar o mistério que sua mãe parecia guardar? A resposta estava quase ao seu alcance, mas a dor e a incerteza ainda o cercavam. Ele se viabilizava para avançar, mas era como se a própria vida estivesse aguardando sua escolha, segurando a respiração. E como se o universo tivesse escolhido aquele instante perfeito, ele mal tinha se decidido quando o homem mais velho bradou: Rodrigo, espere! Tem mais uma coisa sobre seu pai que você precisa saber. Rodrigo parou, o coração disparado. Ele sentiu o calor da multidão envolvê-lo como um cobertor pegajoso. Aquela súbita revelação do homem mais velho tinha quebrado um pouco da poeira que cobria a sua curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, intensificava a tempestade de emoções que se instalou dentro dele. Mais uma coisa? Rodrigo murmurou, sua voz quase perdida entre os murmúrios dos presentes. Sobre meu pai? Os olhos do homem brilharam, refletindo uma mistura de compaixão e pesar. Sim, uma escolha que ele fez mudou toda a sua vida, e a sua também. O desejo de saber, agonizante dentro dele, se multiplicou. A verdade, como uma onda, parecia prestes a lhe inundar. O que foi? O que aconteceu? Ele te deixou por um motivo.
O homem falou, hesitante, suas lembranças o afastando do presente. Seu pai acreditava que precisava proteger você e sua mãe, e foi por isso que tomou decisões que dividiriam a família. Rodrigo se sentiu como se estivesse caindo em um buraco profundo. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Proteger? De quê? A angústia se transformou em uma busca desesperada por respostas, porque tudo que ele conhecia sobre seu pai começava a desmoronar diante dos seus olhos. Ele se envolveu em algo grande, um conflito que foi além da compreensão dele. Rodrigo notou um tremor na voz do estranho, como se as palavras fossem uma carga pesada. O que você está dizendo? O que meu pai fez? Ele estava relacionado com pessoas perigosas, Rodrigo. Seu idealismo o levou para o fundo errado, e quando percebeu, já era tarde demais. As revelações inundaram sua mente. A imagem do herói de infância, o pai dignificado e exemplar que ele respeitava, agora tinha fissuras. Era como tentar juntar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam. Eu preciso ir para casa, ele finalmente afirmou, com a voz firme, mas quebrada. Preciso falar com minha mãe. Agora. Ele olhou para Clara, que assistia à cena com uma expressão de triste compreensão. Essa dor coletiva os unia de maneira invisível, uma conexão de perplexidade e incerteza. Rodrigo, espera! O homem chamou novamente, fazendo-o parar. Tem algo mais? Os olhares de todos na sala pareciam pesados, como se a sala estivesse presa em um instante. Rodrigo respirou fundo, juntando coragem. O que ainda falta saber? O que você descobrirá pode mudar tudo, o homem respondeu, a urgência em sua voz quase palpável. Seu pai não era apenas uma vítima de seu contexto. Ele fez escolhas que envolviam pessoas ruins. E você pode estar em perigo também. Um frio cortante tomou conta do corpo de Rodrigo. O que ele estava prestes a escavar poderia não apenas reescrever a história da sua família, mas também a sua própria vida. Ele sabia que não tinha mais tempo a perder. Era agora ou nunca. E nesse momento, ele sentiu um peso na decisão que estava prestes a tomar. Envolto em dúvidas e temores, mas também com um lampejo de determinação, Rodrigo virou-se de novo para Clara. Vamos para casa, a verdade está me chamando. Assim que se afastaram, a multidão se dissipou lentamente, mas os ecos das verdades não ditas continuaram a ressoar em sua mente. Ele não sabia ainda que a busca por respostas iria não apenas revelar segredos sobre seu pai, mas também desencadear algo que mudaria a vida dele para sempre. A corrida contra o tempo havia começado, e o que o esperava na conversa com sua mãe seria mais arriscado do que ele poderia imaginar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava se aproximando. Quando ele finalmente cruzou a porta de casa, uma sensação de percalço vibrava no ar. O que sua mãe revelaria a seguir poderia ser a chave para entender não só o seu pai, mas a sua própria vida. E com o coração batendo forte, ele se preparou para a tempestade que estava por vir. Quando Rodrigo entrou em casa, o clima estava pesado. A tensão era palpável, como se as paredes soubessem do que estava por vir. Sua mãe estava na cozinha, com o olhar perdido em um ponto distante, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça complicado que nunca se completaria. Mamãe! Ele começou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Era uma introdução difícil, mas a urgência do momento exigia ação. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse confrontar uma realidade que poderia ser dolorosa. Ela se virou lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de preocupação e amor. Rodrigo, eu esperava que você não tivesse que passar por tudo isso. Eu queria te proteger, mas a verdade não pode ser ignorada por muito tempo. Estou pronto, mãe. Eu já ouvi tantas coisas e preciso saber de você o que realmente aconteceu com o papai. O que ele fez? Por que ele se afastou de nós? A voz dele tremia, mas cada palavra era um passo em direção à revelação que finalmente desejava. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Seu pai era um homem bom, mas se deixou levar por ilusões.
Ele tinha sonhos, sim, mas os abandonou quando percebeu que as consequências de suas escolhas poderiam nos prejudicar. As lágrimas tomaram conta de seus olhos e Rodrigo sentiu o peso da dor em sua expressão. Quais escolhas? O que ele fez que poderia nos prejudicar? A dúvida consumia Rodrigo, mas um fio de determinação o mantinha firme. Ele precisava da verdade completa. Ele se envolveu com pessoas erradas, Rodrigo. Pessoas que não se preocupavam com sonhos, mas apenas com poder e influência. Não era apenas arte que ele queria mostrar ao mundo, mas uma vida melhor para nós. Eu nunca aceitei isso, e o afastei. Ele se achava responsável por tudo. O olhar de sua mãe se desviou, evitando o contato com os olhos dele, como se as memórias fossem um fardo. Então, ele se foi por isso? Por que nunca me contou? A frustração estava tomando conta dele. Se eu soubesse que esse era o peso que ele carregava, teria tentado entender. E se eu pudesse ter lhe contado, você iria entender a verdade? Rodrigo, tanta dor já foi causada por isso. Martelar sobre o que aconteceu não vai mudar as coisas. Suas palavras saíam entrecortadas e Rodrigo sentia que o chão sob seus pés balançava. Mas a verdade tinha uma força que não poderia ser ignorada. Ele precisava de um final para essa história. Mãe, eu quero honrar o papai, fazer justiça a ele. Mas preciso saber quem ele realmente foi. Não posso viver em uma ilusão. Ela olhou profundamente em seus olhos. Então você deve saber que ele não era apenas um homem de bem. Ele fez escolhas erradas, e essas escolhas não eram apenas erradas. Eram perigosas. Ele se afastou de nós porque decidiu que seria melhor assim. Rodrigo sentiu o mundo se despedaçar. Como poderia honrar um homem que tinha feito tantas escolhas ruins? Uma tempestade de sentimentos o invadia, cada um colidindo com o outro. Era difícil não se sentir traído. Eu não sei como continuar, mãe. O que você gostaria que eu fizesse? Como posso homenagear alguém com tantos segredos? O desespero em sua voz tornou-se evidente, honrando o bom que ele fez e não o que o levou a se perder. Lembre-se dele como o pai amoroso que tentou fazer o que era certo, mesmo quando não conseguiu. A vida é cheia de sombras e luz, Rodrigo. Você pode escolher o que brilhará em sua vida. Essas palavras caíram como depósitos de sabedoria acumulada ao longo dos anos. A vida era um mosaico de cores e sombras, e Rodrigo percebeu que, mesmo na escuridão, havia espaço para a luz brilhar. Eu entendo. Eu vou tentar encontrar essa luz. Uma nova respiração se formou dentro dele, uma combinação de dor e esperança. Honrar seu pai não significava ignorar o passado, mas transformar a dor em um novo começo. Saindo de casa, Rodrigo sentiu a força do que tinha aprendido. A exposição que ele planejava não era apenas sobre a arte de seu pai, mas também sobre os desafios que enfrentamos e os erros que podem nos levar a novos caminhos. O que ele queria transmitir não era uma história de ilusão, mas uma jornada cheia de falhas e conquistas. E assim, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, ele decidiu que iria transformar tudo o que descobrira em um ato de amor. Rodrigo se afastou da casa com a determinação de não apenas lembrar o homem que seu pai foi, mas também moldar o legado que ele conseguia, mesmo nas escolhas erradas. Ao final do dia, a vida continuaria. E Rodrigo não apenas honraria seu pai, como também encontraria seu próprio caminho nesse emaranhado de sombras e luz. A história de seu pai se tornaria uma nova narrativa, uma que ele carregaria como um manto protetor, permitindo que o amor prevalecesse, mesmo nas adversidades. E assim, sua jornada apenas começava. Agora é a sua hora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.